Felicidade, irmãos? É um privilégio para mim e para você estar na casa de Deus mais uma vez, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero iniciar dizendo para você que a sua vida é um presente imensurável. Eu quero dizer que a vida daquelas pessoas que têm a Cristo Jesus, ela tem um sentido maravilhoso. É um jardim cheio de flores. E durante esses 10 dias de alto clamor, na verdade nós fizemos 11 dias, amém? Amém. Foi maravilhoso. Foram dias que realmente me levou para mais próximo de Cristo. Foram dias que deverão se multiplicar cada vez mais. Eu quero dizer para você que se você está aqui, você é vitorioso. Se você está procurando ter uma vida melhor com Cristo Jesus, é porque você quer ter uma vida plena, é porque você quer ser feliz. Para iniciarmos, eu queria lembrar de um fato também que aconteceu. Eu conheci uma pessoa muito especial que está no meio de vocês aqui, nosso querido irmão Laurênio, lá 18 anos atrás, exatamente 18 anos atrás, lá no hospital. Eu conheci ele no dia do nascimento de Aquiles, e meu menino também, Pinho, nasceu. Hoje eles estão completando 18 anos. Parabéns, Aquiles, parabéns, Pinho. Tem mais uma também? Olha, a Olivia também. Aya também. A Isla. Que todos vocês sejam agraciados com mais uma rosa que Cristo presenteou para vocês. Eu quero dizer para você que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus através do Espírito Santo, é uma coisa fascinante, sabe por quê? Eu perguntei para uma irmã aqui hoje, eu falei assim: irmã, a senhora teria coragem de fazer um plano para daqui a 50 anos? Ela falou: infelizmente não. Só que aí é o que eu quero mostrar para você. Se você colocar Jesus Cristo no seu coração, se você deixar o Espírito Santo fazer a transformação, nós vamos ter esse privilégio de poder fazer um plano para daqui a 100, para daqui a 200, para daqui a 500 anos e o mais. Nós vamos fazer planos maravilhosos. E eu quero nesse momento dizer para você que essa semana de oração, na verdade foi mais de uma semana, né? Esses 11 dias de oração teve títulos maravilhosos. Eu quero que você reflita. O primeiro dia nós conhecemos a respeito da pessoa do Espírito Santo. O segundo dia nós conhecemos a promessa do Espírito Santo. O terceiro e o quarto dia foram os dons do Espírito Santo. O quinto dia e o sexto foi o fruto do Espírito Santo. O sétimo dia, condições para receber o Espírito Santo. O oitavo dia, a plenitude do Espírito Santo. O nono dia, a chuva serôdia e o alto clamor. E o 10º dia, que é o melhor de todos, que é hoje, que é agora. Qual título? Quem acha aí, quem chuta aí? O Espírito Santo e o quê? Eu ouvi alguém falando aí. E a vida eterna. Hoje, irmãos, é o melhor dia. Hoje é o dia da colheita. Hoje é o dia que... Deixa eu ver se esse microfone aqui está dando uma falhadinha. Hoje... Branco mesmo. Isso. Esse aqui está falhando. Hoje é o dia de você ter a sua vida eterna restaurada em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias. Todo mundo aí abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, inicialmente no capítulo 25.
Mateus capítulo 25, os versos de 1 até o 4 que nós vamos acompanhar. Vamos orar. Pai querido, nesse momento a tua palavra está aberta. Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração possa abrir as suas portas para que o Espírito Santo faça a transformação. Para que essa ponte seja feita através de Cristo Jesus até as nações celestiais. Para que nós possamos receber em nosso templo a dádiva mais preciosa, que é a habitação de Cristo Jesus em nós. Que nós possamos colocar a nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro em Cristo Jesus. Por isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo abriu as suas Bíblias em Mateus 25, versos de 1 até o 4. Eu gostaria que alguém lesse para a gente. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar o mundo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha só, nós temos aí dois tipos de pessoas, dois grupos. Temos as virgens nécias e temos as prudentes. Eu quero que você comece a pensar na sua vida. Que tipo de cristão você é? Se fôssemos dizer que você é um cristão prudente, ou que você é um cristão, nessa seria uma palavra ali meio que uma pessoa displicente, né? Uma pessoa que não presta muita atenção nas coisas, que não tem muito foco. Eu quero que você canalize agora a pergunta: você é considerado uma pessoa prudente ou uma pessoa tola? Vamos usar essa palavra aqui. Tudo bem que hoje em dia a gente tem que escolher criteriosamente as palavras, né? Para não sermos, como diz o pessoal aí, né? Derrubados. Eu quero dizer para você que você pode escolher hoje se você quer ser uma pessoa prudente ou se você quer ser uma pessoa tola. A Bíblia ela está dizendo claramente que se você quiser estar preparado para o dia final, estar preparado para receber a sua vida eterna e habitar as mansões celestiais, você precisa ser prudente. Por que é tão importante nós sermos prudentes? Vamos analisar aqui agora. A história diz o seguinte: o noivo ia passar. Sabia o horário que o noivo ia passar? Não. Primeiro, vamos entender a história. O noivo ia passar, ninguém sabia o horário. Ele poderia passar 10 horas, poderia passar meia-noite, poderia passar 1 hora da manhã, poderia passar 3 horas da manhã. Então, isso aí é o seguinte: se você não sabe o horário que o noivo vai passar, no caso da parábola, você precisaria ser uma pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? Que está preparada, está atenta, está resguardada. E antigamente tinha luz elétrica? Não. Antigamente existia um tipo de lampião, uma candeia, né? Um candeeiro. Já ouviu essa expressão? Quem é que era do tempo do candeeiro aí? Olha, tem muita gente que tem um candeeiro. Amém, irmãos? Teve o que também? Placa, latinha, eu nem sabia. Aladinha. Eu quero dizer para vocês que na época de Jesus era mais ou menos como se fosse uma candeia, um candeeiro. Era uma
um artefato ali que colocava o que dentro dele? Vocês usavam querosene, não era? Ou óleo diesel. Óleo diesel era onde saía uma fumaça fedorenta, né? Na época de Jesus era azeite. E aí eu quero dizer para você que quando você coloca o candeeiro e o querosene dentro do candeeiro e começa a usar ele, o querosene fica o resto da vida ali dentro, né? Não, acontece o quê? Acaba. E quando começa a acabar, o que acontece com a luz? Começa a enfraquecer e depois... Então quando ela começa a enfraquecer, você tem que fazer o quê? Levantar o tampinho ali da lâmpada, né? E colocar o quê? Mais azeite. As virgens prudentes, elas levaram seus candeeiros e suas lâmpadas já cheias de azeite e levaram o que mais? Um pouco de azeite em reserva, porque se o noivo atrasasse, elas tinham o que? Tinha o azeite em reserva. Agora eu quero perguntar para você, o que simboliza o azeite? É isso, irmão. É o tema que nós acabamos de ler aqui dos 10 dias de oração. É o Espírito Santo que representa o azeite. Agora, se eu perguntar para aquele irmão ou para aquele ali, como está o seu azeite? Você é daquelas pessoas que orou para Deus pedindo um namorado. O namorado não apareceu. Eu vou desistir. Você sabia que tem muitas pessoas que desistem da fé, desistem de confiar em Deus, quando às vezes seus entes queridos morrem? Eu tive um exemplo triste na minha própria família. Infelizmente, a avó dessas pessoas, que eu estou falando dos meus primos, morreu, e foi um baque, porque ela não morreu de morte natural, ela morreu em um acidente de carro, e foi desfigurada, entendeu? Então, foi uma coisa assim triste na família. E aí, eles já estavam todos tristes. O filho dela subiu em cima de um muro para acho que cortar uma galha no pé de alguma coisa, caiu no muro, bateu a cabeça no muro. Infelizmente, irmãos, foi a gota d'água para muitos daquela família. São filhos meus, eles desistiram da vida. Isso significa que eles não tinham azeite suficiente. Tem muitas pessoas que pedem para Deus um emprego bom, e quando ele não consegue esse emprego, o que ele faz? Desiste da caminhada, porque o azeite não é suficiente. E a Bíblia está sendo bem clara aqui, irmãos. Nós precisamos estar completos do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo para que nós possamos suportar essas dificuldades. E agora eu quero sintetizar para vocês uma coisa importante. O Espírito Santo, ele nos dá dons. Dá ou não dá? Ele tem um fruto. Como é que eu sei se eu estou com o Espírito Santo na minha vida, capaz de fazer com que eu sobreviva às dificuldades? Porque você vai passar por dificuldade, vai ou não vai? Você vai dar vontade muitas vezes de jogar a toalha, como dizem aí o ditado, vai ou não vai? Muitas vezes você vai acordar com raiva da vida. Muitas vezes vai acontecer coisas na sua vida e você vai perguntar para Deus assim, mas por que aconteceu isso? Muitas vezes você vai ver uma coisa que você sempre queria que acontecesse com você, acontecer talvez com outro e não com você. Às vezes aquilo que você pediu para Deus, às vezes não aconteceu. E você vai desistir. E é nesse momento que nós temos que lembrar que o Espírito Santo é quem prepara o nosso coração. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você bem sincera. Nós estamos tendo na semana de oração e os minutos de saúde, isso é muito importante. A nossa vida, ela precisa ser transformada. Eu vou perguntar para você apenas uma única vez. Para quem tem mais de um filho aí, se alguém
te oferecesse R$1 milhão pelos órgãos do seu filho, você venderia? E você sabia que existe tráfico internacional clandestino de órgãos? Existem pessoas que vendem os filhos para esses traficantes. Eu pergunto para você: você teria coragem de vender seu filho? Uma irmã ali que está com a menininha ali, você teria coragem de aceitar uma alta soma pelos órgãos do seu filho? Agora, irmãos, tem uma bomba para vocês. Se você não cuida do seu tempo, se você não cuida do seu tempo, se você não cuida do seu tesouro, nem do seu talento, você está mais do que vendendo os órgãos do seu corpo. Para quem? Para Satanás. E o pior de tudo, você está vendendo os órgãos dos seus filhos. Porque se um filho criado com a melhor educação do mundo já tem uma possibilidade alta de que o mundo o corrompa, de que o mundo mostre para ele coisas que você não queria que ele fizesse, já tem uma grande possibilidade de que o mundo influencie, de que a escola, de que os amigos do seu filho o corrompam, o perder. Agora imagina se você fizer tudo certo, já é uma possibilidade disso acontecer. Sabiam disso? Porque quantos filhos de pastores não se corrompem, não desviam da fé? Quantos filhos de adventistas nascidos de berço não acontece? A Bíblia nos mostra várias cenas, como a própria cena do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Todo mundo conhece a história, não conhece? Ele recebeu uma educação boa ou não recebeu? Ele recebeu amor em casa ou não recebeu? Ele recebeu tudo que um filho precisava receber, mas no entanto ele decidiu pegar a parte da sua herança e ir para onde? Ir para longe. Infelizmente, irmãos, o Espírito Santo não teve morada no coração daquele menino. Infelizmente, o Espírito Santo tentou várias vezes. O pai fez de tudo, mas a Bíblia diz que nós temos um negócio chamado o quê? Livre arbítrio. Se você não quiser, infelizmente não vai acontecer. Agora, voltando cá para a nossa realidade, se você for um pai que fizer tudo de melhor para o seu filho, dar tudo o que for possível para ele, tem uma possibilidade ainda de doar os seus órgãos espontaneamente para o inimigo. Agora imagine se o pai não fizer o certo. Imagine se o próprio pai não está cuidando do seu tempo, não está cuidando do seu tesouro, não está cuidando do seu tempo, muito menos dos seus talentos. Isso, irmãos, faz com que o seu filho, faz com que o meu filho vai ter 99% de chances de já estar aqui perdido. Então, quando eu pergunto para aquele pai se ele teria coragem de vender os órgãos do filho, ele fala: não. Eu quero dizer para esse mesmo pai: cuide do seu coração, abra a porta do seu coração para o Espírito Santo. E você pode falar assim: mas eu não estou conseguindo. Então, oração. Dobre os seus joelhos, faça jejum, faça semana de oração, faça mês de oração, faça ano de oração, porque só tem uma pessoa capaz de transformar o meu e o seu coração, que é o Espírito Santo em Cristo Jesus. E aí, irmãos, então eu quero focar agora em um detalhe muito importante. Nós temos que ter o fruto do Espírito.
Eu achei muito bonito, olha só, as crianças cantaram aqui, não cantaram? Elas cantaram o quê? O fruto do Espírito, não foi? Eu não sei muito bem a letra da música lá, mas eu percebi que elas estavam cantando o fruto do Espírito. E para a gente saber se nós vamos receber a vida eterna que foi doada para nós através de Cristo Jesus, é o Espírito Santo que vai fazer a preparação desse corpo mortal para receber a vida eterna. Sabiam disso? Agora, não precisa olhar para a Bíblia. Quem é que conhece os componentes do fruto do Espírito aí? Em um dos cultos aí eu fiz essa pergunta. Se você não conhece os componentes do fruto do Espírito, como é que você vai ter? Como é que você vai orar a Deus pedindo, Deus me dá o fruto do Espírito, se você nem sabe quais são as qualidades, quais são as propriedades do fruto? Mas Paulo, não são frutos, eu sempre ouvi assim, os frutos do Espírito é amor, alegria. Daqui a pouco vamos chegar lá, eu quero ver se cada um está sabendo. Se eu achei que era frutos, eu podia então começar tendo amor, depois a alegria. Eu não sou daqueles que gostam de alegria, não. Meu negócio é sério. Tem uns irmãos que é bem carrancudo assim, né? Não gosta de sorrir. Aí eu até gostou, né? Sorria, porque eu tenho uma bomba para jogar. Amém? Do Espírito Santo, ele transforma essa bomba em uma bênção. Mas a bomba você não pode ter o fruto do Espírito incompleto, não. Sabia disso? Paulo, eu tenho amor, então alegria nem precisa. Não. Eu tenho, vamos dizer, benignidade, eu tenho. Mas eu não tenho mansidão. Eu até falo assim, eu até sou batizado, mas meu recorde não foi. Sabia que tinha irmãos que falavam isso na igreja? Sabia que na Idade Média tinha pessoas que batizavam com a espada do lado de fora? Era feito o batismo dele, mas a espada ficava do lado de fora. Ele falou assim: não, eu sou aquele que não aparta a minha espada. Não tinha nessa época revólver, né? Era espada. Então assim, eu sou batizado, mas minha espada não. E principalmente os que eram do exército, né? Era feito o batismo deles com a espada do lado de fora. E aí eu pergunto para você: será que essa pessoa tem o fruto do Espírito? Por que então não é os frutos, e sim o fruto por causa disso? Vamos fazer uma dinâmica agora para todo mundo animar? Olha só, vamos aprender quantos são? Os 9 ingredientes do fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica, né? Quando você abre a mexerica, ela tem o quê? Os gomes dentro. Imagina a mexerica com 9, entendeu? Ou seja, para me chupar a mexerica inteira, eu não posso escolher, eu vou chupar um e outro. Aí você não chupou a mexerica inteira. Você tem que ter o quê? Os 9. Vamos então recapitular, todo mundo. Primeiro, vamos parar um pouquinho. Tem uma coisa mais maravilhosa do que amor. Tem hora, irmão, você olha para o seu filho assim e fala: que menino bonito. É verdade ou não é? Alguma mãe aqui tem filho feio? Tem certeza? Vou contar uma história para vocês. Eu era terrível quando eu era mais jovem. Terrível. De tanto terrível, um dia eu cheguei na casa do meu irmão e aí tinha uma mulher lá com um menino. E o menino, vou falar para vocês a verdade, não era gatinho, não, sabe? E aí o menino está ali com a sua mãe, a mãe, oi, conhecida, mamãe, demais. E aí o menino falou assim: a mãe olhou para mim: meu Deus, está falando. Você que é professor de inglês, você que ele falou, não está falando inglês, cara, desse jeito. Eu olhei para a mãe, sem mentir, eu falei assim: está me lembrando uma história, aquela história da coruja, e falando pro gavião assim: você não come meus meninos, não, que nós somos amigos, lega. E a coruja falou assim: o gavião falou assim: mas como é que eu vou conhecer seus filhos? Eu nem sei. Então, quando você vê um menino bem bonitinho, com esse coisa mais bonitinho do mundo assim, você não come, não, que é meus meninos. A coruja falou pro gavião. Aí quando a coruja chegou lá no menino dela, estava só pena do outro lado.
Ela ainda olhou para trás do Gabriel, você comeu meus filhos? Eu disse, não, comi não. Como você não comeu? Tá lá, pena desse, pena sua, para todo lado. Falou assim, você falou que seu ninho era todo arrumadinho, bonitinho, os filhos bonitinhos, né? Os filhotinhos assim, era um negócio feio, tudo olhando, tudo negócio assim. Eu peguei comigo e cachorro. O menino da mulher não era nada gatinho, não. E não estava falando nada, não. Mas a mãe, o objetivo deles, vocês gostaram, né? Olha só. O objetivo da história é que a mãe acha o quê? O menino, por que a mãe acha o menino lindo? Por causa do amor. Vocês sabiam que Deus, quando Ele olha para a gente, o amor que Ele tem por Cristo Jesus e o manto de Jesus que está em cima de nós, nos faz pessoas lindas para com Deus. Esse é o primeiro ingrediente. Agora vamos para o segundo: amor, alegria. Que maravilha. É o que eu falei, irmãos. Paulo, mas eu sou serão assim, mas por dentro eu sou alegre. Amém. Entendeu? Se você também é uma pessoa séria, mas por dentro você é uma pessoa que sorri, significa que isso faz bem para você. A própria Bíblia diz que o quê? O que é? Tem um verso que diz o quê? Quem lembra? O coração alegre mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só. Então por isso que a questão da alegria não é só por fora, porque tem gente que também anda assim, já vê aquela pessoa que ria assim o dia inteiro, mas no fundo está assim, Deus estou aqui rindo mesmo, aqueles atendentes, né? Aqueles atendentes que atendem a pessoa lá, não serve também não, tem que ser uma coisa do coração. Então, amor, alegria. Qual o próximo? Paz. Deitar na sua cama e dormir é um privilégio para todos, sabemos disso. Você sabia que muitas pessoas que têm nos seus bancos, que têm nas suas empresas bilhões e bilhões de dinheiro, às vezes não conseguem deitar na cama e dormir? Agradeça a Deus porque talvez você não tenha esse problema. Amém, irmãos, porque a gente tem o quê? Paz. A gente tem tranquilidade. A gente não preocupa da polícia chegar batendo na porta, você está preso. O negócio está tão feio na questão da paz que esses dias a Polícia Federal entrou em um condomínio. Quando eles entraram no condomínio, viu uma mala, no chão lá. Dinheiro para todo lado, voando para todo lado, não sei quantos milhões de uma mala. Quando a polícia olhou, ele ficou, subiu lá no prédio e prendeu o cara lá. Eles nem iam naquele prédio, eles estavam entrando lá para ir em outro prédio, mas o cara não tinha um minuto de paz, o cara estava tão angustiado, o cara estava com um nível de estresse tão grande, que quando ele viu a polícia, ele já supôs que a polícia ia prender, ele já jogou a bolsa de dinheiro. Isso aconteceu, está nos jornais ali, entendeu? Não é eu que estou inventando aqui não, porque às vezes assim, não, um negócio desse tem que ser inventado. Isso é o nível de estresse mental que o mundo tem. Além da paz, o que nós mais temos que ter depois? Vamos recapitular para todo mundo lembrar: amor, alegria, paz e longanimidade. Longânimo, né? Isso, tem umas versões que são um pouquinho diferentes da minha aqui. A pessoa que é longânimo é uma pessoa que tem tolerância, uma pessoa que não se irrita com facilidade. Tem gente no trânsito, olha só o que está acontecendo. Tem gente no trânsito que, se você entrou aqui e era a vez dele, ele já vai embora, ele já vai atrás de você. Esse dia estávamos vendo os vídeos do trânsito mesmo, de um cara que chegou e quebrou o retrovisor do outro, só porque o outro não deixou de passar. E aí o outro foi e acelerou o carro para cima dele. Uma coisa assim, sabe? Isso, irmãos, é falta de longanimidade. E eu quero dizer para você que você precisa ter isso. Você precisa pedir o Espírito Santo da longanimidade. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, o quê? Bondade ou benignidade. Você precisa ser bom.
E a gente muitas vezes tem que forçar, porque não é natural ser bom, não. É natural ser bom? Do coração humano não sai vontade. Uma criança nasce pequenininho ali. Ele nunca viu ninguém assim, fazendo novidade e tudo mais. Mas os brinquedos dele fazem o quê? É meu. Olha que ele está comendo um negócio, você vai dar para o coleguinha ali. É uma dificuldade, sabe? Porque parece que já nasce assim com vontade de querer as coisas. E o Espírito Santo faz o quê? Muda isso aí. Transforma essa maldade em unidade. E vamos recapitular: amor, alegria, paz, unidade, bondade, benignidade, que é quase a mesma coisa, mas é uma coisa mais genuína. Você precisa também ter. E quando nós pedimos ao Espírito Santo para transformar a nossa vida, a gente começa a ser uma pessoa melhor. A gente começa a gostar. Eu quero dizer uma coisa para você. Devolver o dízimo, por exemplo, ajudar no trabalho missionário, ajudar as pessoas, devolver suas ofertas, isso, irmãos, faz com que o nosso coração seja o quê? Transformado. Porque precisamos de ação. Quando você ajuda alguém e você ouve daquela pessoa, nossa, muito obrigado, ou até mesmo no dia que você tiver com dificuldade, a pessoa vai chegar lá e falar: olha, eu fiquei tão feliz que você me ajudou naquela época, agora eu posso te ajudar também. Isso, irmãos, é maravilhoso. E os nove ingredientes do fruto do Espírito, vamos de novo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. É uma coisa também que nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios. Nós temos que ter fidelidade uns com os outros. Nós precisamos ser sinceros. E sempre, irmãos, lembrar que o Espírito Santo é quem faz essa mudança. Não é falar assim: eu quero ser bom, eu vou ser bom. Você não vai conseguir. Você tem que pedir o Espírito Santo para mudar o quê? O seu coração. E eu quero dizer para você o seguinte: se você pedir o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai fazer transformação na sua vida. A palavra de Deus ela é bem direta. Nós vamos abrir um pouquinho mais aqui a palavra de Deus em Romanos 8 e 11, para a gente finalizar também. Romanos capítulo 8, verso 11. Todo mundo abriu? Isso, quem gostaria de ler para a gente? Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Que maravilha, tá vendo? Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus é o mesmo Espírito que Ele mandou para que pudesse habitar conosco. Amém, irmãos? Então é por isso que nós precisamos de mais dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito e também dos dons do Espírito. Então vamos continuar aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, algumas outras versões falam fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, as duas últimas aí, fidelidade, mansidão. Ser manso não é fácil também. Ser manso é aquela pessoa que ele tem tranquilidade em tomar as melhores decisões, que ele não toma decisão precipitada, que ele realmente o que? Ele age de uma forma paciente. Às vezes, quando o filho faz uma coisa ali errada, você se estressa ali, você precisa ser manso, ser calmo. E o último, só que talvez o mais difícil também, é o que? Domínio próprio. Quando a pessoa chega
de você e dar um chute de sua canela. Às vezes não precisa nem isso, né? Às vezes quando a pessoa faz uma coisa que você não queria, quando acontece uma coisa que não é da forma que você queria, você se explode, você não tem limite. Eu quero dizer para você que uma coisa, irmãos: o Espírito Santo é o único capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta. Quem aqui está disposto a aceitar o Espírito Santo para fazer essa transformação na sua vida? Diga amém, levanta a mão. Eu quero que você ouça o Espírito Santo. Eu quero que você, através dessa música, consiga sentir a presença do Espírito Santo no seu coração, fazendo transformação. Se você fizer essa transformação, não por sua própria vontade, mas pela vontade do Espírito Santo, você vai sentir uma paz tremenda. Você vai ter uma vida, mesmo que você não vai ter tudo que você quer, mas você vai amar tudo que você tem. Eu quero que essa música toque o seu coração. Eu quero que essa música realmente seja o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração. E quando você sentir, você vai se colocar em pé. Você vai começar agora a ouvir a irmã cantar. E que a letra desse hino possa ser uma letra que toca os seus corações. Sabemos que em breve veremos Cristo Jesus lá no céu, mas agimos com incoerência, com indiferença no dia a dia. Antes fôssemos frios, diz a palavra. Viver da aparência pra Deus não tem valor. Precisamos fervor e levar o amor. Desperta-nos, Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso. Coragem e forças dá do Senhor.
nesse momento cai, é a representação, irmão, do Espírito Santo caindo no nosso coração. Que nós possamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo faça uma limpeza, faça uma geral, e para que a nossa vida eterna esteja garantida em Cristo Jesus. Pai querido, nesse momento queremos te dizer, Pai, que em nós não existe nada de bom. As nossas vestes, Pai, são trapos de imundícia. Mas queremos dizer que o Espírito Santo está querendo fazer uma transformação na minha vida. O Espírito Santo está batendo na porta do meu coração e eu estou nesse momento abrindo essa porta. E eu sei que o Espírito Santo vai transformar o meu coração e Jesus vai estar habitando no meu coração. E a morte de Jesus lá na cruz vai ser a minha chance de estar recebendo o manto da sua justiça, Pai. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para nos salvar. Nesse momento eu quero dizer a Ti, Pai, mesmo que Jesus morreu por apenas uma única alma, essa alma vai ser. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, a morte dele mesmo não será em vão, porque eu o aceito. Porque através do Espírito Santo, os meus olhos foram abertos e não existe solução nesse mundo a não ser Cristo Jesus. Portanto, Pai, eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu único Salvador pessoal. Eu quero aceitar a água da vida. Eu quero aceitar porque Ele mesmo disse que Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, a única ponte para a vida eterna. E através dessa ponte eu quero dizer, Pai, que eu coloco a minha fé, eu entrego a minha vida. Por isso eu te peço, em nome do próprio Jesus Cristo, amém.